Irmãos, queridos irmãos, que bom estarmos juntos aqui para adorarmos a Deus, né? Participando dessa adoração. Coisa boa é glorificar o nome do Senhor, é exaltar esse Deus que faz grandes diferenças. Eu tive sim a honra de estar pastoreando a Igreja Batista em Cubatão, na época que nós começamos esse templo, e foi uma bênção, e a bênção está aí visível, né? Aos nossos olhos. Graças a Deus por isso. Quero falar da alegria de poder também contemplar os irmãos, ver irmãos queridos que estavam lá em Cubatão, na época também, Jonas, a Zeni, Virgínia, e essa turma toda bonita, Cirlei cantando aqui, muito bom. Gente, que prazer é ver o povo de Deus reunido, adorando e glorificando o nome do Senhor, não é? O pastor Silvinho foi membro da igreja na época também. Que alegria para nós tê-lo pastoreando com esse desafio e com essa alegria de cultuar ao Senhor com determinação. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do meu irmão, Paulo de Tarso, que está aqui, veio, a Rosemar, a esposa dele, está presente, o Ig também presente ali, bom demais a presença de vocês, também a Hélia Maria, o Ronaldo, estão lá fora, né? O Renan, a Camila presente, o William também, que é o pequenininho da turma, está ali, né, William? Deus abençoe. E a todos os irmãos, um carinho muito grande, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada um de nós. Eu sempre estou ouvindo a Cirlei cantando, fazendo live. Os irmãos não acessaram ainda a Cirlei, acessem lá no Instagram, né, no Facebook também, né, Cirlei? No Facebook. E eu tenho também, irmãos, algumas mensagens gravadas no Facebook, no Instagram e no YouTube. Só você procurar lá, Pastor José Guilherme. Você vai me encontrar por lá. E com certeza o propósito é abençoar pessoas, abençoar vidas. Quero orar com os irmãos mais uma vez. Vamos ficar em pé? E vamos falar com o nosso Pai, né? Mais uma vez aqui adorando ao Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio de cultuar o Senhor junto com todo esse teu povo. Continue a falar ao nosso coração, usa-nos e faça através de nós e também em nós a tua boa, agradável e perfeita vontade. Te exaltamos, Deus, glorificamos o teu nome e pedimos-te, Espírito Santo, que nos dê entendimento da palavra do Senhor, compreensão dos propósitos do Senhor na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje, falando um pouquinho sobre a vida de José. Então, eu quero também falar sobre 4 estações. Nós temos 4 estações durante o ano, né? Então, nós vamos comentar sobre 4 estações na vida de José. E essas estações também acontecem na nossa vida muitas e muitas vezes. Nós somos participantes de muitas situações comuns no nosso dia a dia, na nossa vida inteira. Eu quero começar lendo com você, no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37, eu quero ler com você, versículos 23 até o versículo 26. Gênesis, capítulo 23, capítulo 37, de 23 até o 26. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a Bíblia, irmãos: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito.
Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos israelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós estamos vendo aqui, então, um momento em que José, que era um filho predileto do seu pai, de Jacó, e José teve sonhos, e os irmãos ficaram furiosos com os sonhos que ele teve. E ele tinha 17 anos nessa época, era um adolescente, não é? E José foi levar comida para os irmãos, encontrar com os irmãos que estavam pastoreando, cuidando das ovelhas. Chegando lá, os irmãos não aceitaram muito a presença de José. Eles estavam zangados com ele, porque nos sonhos que José tinha, José os via se curvando diante dele. José, então, era maior, José comandava e os irmãos obedeciam. E com isso, os irmãos, que eram mais velhos do que ele, estavam furiosos. E quando José chega para eles, os irmãos pegam José. Vamos imaginar que José chegou com uma boa intenção. Ele chegou feliz. Ele chegou para encontrar os irmãos e ele esperava uma boa recepção também. Se não, algo festivo, não é? Mas, pelo menos, que bom, José chegou, trouxe comida para nós. Mas eles estavam tramando algo negativo para José. E o pegaram, jogaram em uma cisterna e acabaram vendendo. Pensaram até em matar José, mas acabaram vendendo para os ismaelitas. Bem, então isso aí nós estamos vendo uma primeira estação vivida por José. Sabe aquela ideia daquele rapaz que, de amado pela família, amado pelos pais, odiado pelos irmãos, agora dentro de uma cisterna vazia, vendido para os ismaelitas, viajantes, pessoas que passavam por aqueles lugares negociando, fazendo coisas. Bem, José passa então de um filho amado a um irmão odiado. Às vezes essas coisas acontecem na nossa vida, não é, irmãos? Às vezes nós nos sentimos tão amados por alguém e quando você olha para o outro lado, há alguém te apunhalando pelas costas, há alguém maltratando a gente, alguém falando mal da gente, alguém denigrindo ou tentando denigrir a nossa imagem. Então somos amados de um lado e somos odiados do outro. José viveu isso, uma primeira estação na sua vida aos seus 17 anos, um adolescente. Outra coisa está em Gênesis 39, no versículo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. 39, versículo 2. Tem uma coisa importantíssima nesse versículo, que diz assim: o Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha que coisa interessante. É um homem que foi lançado na cisterna vazia, é um homem que foi vendido para os ismaelitas, é um homem que os irmãos odiaram. Ele agora está passando por um novo momento da sua vida. Saiu levado pelos ismaelitas, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor era com José. E pelo fato do Senhor estar com José, o Senhor o abençoava de maneira extraordinária, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor fez com que ele prosperasse. Então, como está escrito, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E agora estava na casa de um senhor egípcio. Ele foi comprado por Potifar. E por que é que José foi comprado por Potifar, que era um homem importante no Egito? Ele foi comprado porque ele era um homem próspero, porque ele era um homem sábio, porque José era uma pessoa inteligente e dedicada e fiel, homem sincero. E Potifar sentia também em José a presença de Deus. Queridos, José é levado para a casa de Potifar. Vamos ver então nessa segunda estação um escravo
que foi abençoado, um escravo que Deus abençoou, um escravo que Deus quis fazer algo diferente na vida dele. José vai para a casa de Potifar e começa a trabalhar sua dedicação, seu empenho. A vida de Potifar melhora. O patrimônio de Potifar cresce pela administração sábia e sincera, fiel de José. E ele fica feliz. Potifar diz que José deveria ficar com ele e governar sobre todas as coisas. Nada na sua casa seria tirado do cuidado de José. E a única coisa que ele falou, a única coisa que você não toque é a minha esposa, que veio depois gerar um problema para José. Aquele homem sincero, aquele homem dedicado, aquele homem honesto, aquele administrador fiel, agora cuidando de tudo, levando o seu patrão a prosperar. Aquela mulher daquele homem cria um problema para ele, mas ele não cai nas armadilhas dela. Olha que a gente leu no versículo 2 do capítulo 39. O Senhor era com José. Vamos falar isso juntos? O Senhor era com José. Ele continuou com José. O Senhor não abandonou José porque alguém tentou menosprezá-lo ou tentou criar uma situação para ele. O Senhor estava com ele, porque Deus conhecia muito mais do que o olhar e ver José. Deus conhecia o íntimo de José. Deus conhecia o que estava na sua mente, Deus conhecia o que estava no seu coração, Deus conhecia a vida de integridade e fidelidade de José. Então Deus estava sempre presente. E aí eu quero trazer para nós, nessa segunda estação, passamos por lutas, por problemas, temos condições de governar sobre determinadas coisas e sobre o nosso trabalho, temos confiança, recebemos confiança das pessoas com quem convivemos, das pessoas com quem trabalhamos. Mas a Bíblia diz que o diabo, vamos falar junto? Vosso adversário anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. E pode se levantar um mal, pode se levantar um instrumento do inimigo e tentar destruir a nossa vida, destruir a nossa intimidade com Deus e afastar-nos de tudo aquilo que ganhamos como confiança. Assim fez a mulher de Potifar. Mas José manteve-se firme, presente na presença de Deus. José foge daquela situação. Então aquele homem que um dia esteve alegre e honrado pelos pais e odiado pelos irmãos, dentro de uma cisterna, vendido como escravo, prosperou porque Deus estava com ele. Potifar o compra e coloca-o sobre todas as coisas, e ele prospera e leva a prosperidade para Potifar. Agora é um homem com uma palavra negativa sobre ele, uma mulher depondo contra ele, dizendo que ele tentou agarrá-la, tentou fazer algo muito mais grave com ela, coloca um problema sobre ele. Potifar então pega aquele homem agora, seu administrador, quem ele disse, você tem tudo, governa sobre tudo. Potifar pega aquele homem e o envia para o cárcere. Parece estranho, aquele camarada que saiu da presença dos pais, tão amado, passa por aquelas situações, cresce de novo, governa sobre tantas coisas, de repente agora, por causa da palavra de uma mulher, aquele homem é mandado para o cárcere, vai ser preso. Vem a terceira estação da vida de José. Um terceiro momento da vida desse homem que Deus disse que estaria com ele em todos os momentos. José tinha tudo para dizer para Deus, não estou entendendo, o Senhor disse que está comigo, mas o Senhor está me deixando passar por essas dificuldades, passar por esses problemas. O que o Senhor está pensando da minha vida? Mas não, ele se manteve firme. Bem, 39, versículo 20 e 21, olha só o que diz. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere. Foi Potifar que fez isso. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. José agora
na prisão. O Senhor, porém, era com José. De novo, diga comigo. O Senhor, porém, era com José. Mas como que o Senhor era com José, se ele estava tudo bem, de repente agora está no cárcere? O Potifar, aquele homem que o admirou, aquele homem que entendeu que ele era muito bom, não deu atenção à sua palavra, não creu na defesa de José. Bem, o Senhor estava com José. O mais importante não era que Potifar estivesse dizendo, não, eu acredito em José. Não, o mais importante era, o Senhor está com José. Ah, é mais importante alguém dizer para você, não, você é muito bom, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, e o Senhor está longe. O mais importante é que se todo mundo disser sobre você, disser mal com relação a você, apontar negativamente para você, mas o Senhor disser, estou com você, é o mais importante. Amém. E aí, queridos, olha o que acontece mais adiante. O versículo 21 diz, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. O Senhor era com José, ele foi benigno. Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades, mas o Senhor é conosco e é bom. Sabe aquela coisa de você vencer obstáculos quando você imagina que está passando por uma coisa impossível de ser vencida? Sabe aquele momento de você ser trazido nos braços quando você imaginava que seria chutado de qualquer maneira? Deus pode mudar a nossa história e Deus podia agir na vida de José. O Senhor foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha o que acontece. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Opa, aquele homem agora que foi próspero na casa de Faraó, cuidou de Faraó, não, de Potifar, chegou agora, está preso, está no cárcere, mas lá no cárcere, o carcereiro fala, José, você é um homem íntegro. Algo toca mais no meu coração, algo fala mais alto comigo, algo faz diferença na minha vida com relação a você. E José, eu não creio que você seja um mau. Para mim você é alguém muito bom. E olha, tem todos esses presos aqui. Você é o cara que vai cuidar deles. Por que isso acontecendo na vida de José? Porque Deus estava com ele. Vamos falar juntos? Porque Deus estava com ele. Então a presença de Deus fazendo diferença. A presença de Deus abrindo caminhos. A presença de Deus impedindo coisas piores. Mas no meio de toda aquela situação, aquele homem sendo preservado pela manifestação poderosa de Deus na sua vida. Quantas vezes, irmãos, não estamos sendo preservados numa viagem, numa situação ou outra, numa dificuldade, numa crise financeira, em vários tipos de problemas, numa enfermidade, e Deus nos toma pela mão, coisas acontecem, como o pastor Silvio já disse aqui, coisas acontecem que a gente, meu Deus, a preservação de Deus, o propósito de Deus em torno e em nossa vida, fazendo grandes diferenças. Bem, falamos da terceira estação na vida de José. Do cárcere, aquele homem agora fica como alguém importante. Depois de cuidar das coisas, chegam duas pessoas presas também. Onde estava José? Você lembra essa história? Chega um copeiro do rei e chega também o padeiro do rei. Os dois contam sonhos, presos, e contam sonhos para José. E José revela a eles o sonho, e os sonhos acontecem do jeito que José revelou. José diz para o copeiro, olha, em qualquer situação lá, lembra de mim, junto ao faraó, lembra de mim. O copeiro foi, o padeiro morreu, mas o copeiro ficou e se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos,
Imagina, irmãos, você numa dificuldade, porque nós temos o hábito de querer tudo com urgência. A gente quer tudo assim, no estalar de dedos. E de repente, a coisa é lenta. E José agora fica 2 anos. Diga comigo, 2 anos. 2 anos. José fica ali no cárcere, continua tocando a vidinha dele. E tal, os 2 anos passam. Um detalhe, ele não ficou ali dizendo, copeiro miserável, eu o ajudei e ele não se lembrou de mim. Que sujeito ingrato. José não ficou murmurando. Quero dizer para você, a murmuração não atrai a graça de Deus. A murmuração não atrai o poder de Deus. A murmuração não atrai o prazer de Deus em abençoar-nos. Então cuida da sua boca para que ela seja abençoadora, para que ela seja uma boca que profetiza coisas boas, que possa erguer os seus projetos, a sua vida, mas não fique falando coisas negativas, porque isso traz negatividade para a sua vida e Deus não abençoa. E então as coisas que poderiam avançar, elas retrocedem. As coisas que poderiam ser melhores tornam-se piores. As emoções que poderiam ser boas tornam-se ruins. Por quê? Porque nós estamos usando a nossa boca para dizer coisas que não devíamos dizer. José não fez isso. Versículo 38. Versículo 38 do capítulo 41. Ele diz assim... o versículo 48 diz que agora, na 4ª estação de José, 2 anos depois, o faraó teve um sonho que todo mundo conhece, das vacas magras e gordas, não é? O sonho de espigas gordas, boas e espigas ruins. Faraó então pede todo mundo, os magos do reino, e ninguém consegue decifrar o sonho de Faraó. Vamos pensar um pouquinho comigo? Talvez até alguém pudesse decifrar o sonho, mas não era para ninguém decifrar, porque Deus não queria ninguém decifrando aquele sonho. Deus tinha um propósito com um homem que aos 17 anos foi lançado na cisterna vazia, vendido como escravo, depois denunciado pela esposa de Potifar com mentiras, parado no cárcere. Deus tinha um propósito com aquele homem agora, que estava com 30 anos. Passaram-se então 13 anos. Ele estava agora com 30 anos. Não era mais um garoto, não era mais um jovenzinho, já era uma pessoa já com uma maturidade maior. E Deus tinha planos para ele. E agora, o faraó diz, não estou entendendo nada. Ninguém consegue decifrar o sonho. E aí, aquele copeiro que havia se esquecido de José, se lembrou. Vamos imaginar que Deus tem poder sobre todos nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vontades, sobre toda a nossa vida. E Deus foi lá e deu um toquezinho naquele copeiro e disse, fala de José. E ele falou, olha, quando eu estive preso, eu e o padeiro, aconteceu isso, isso, isso. Tem lá no cárcere um homem que fez isso. Ele decifrou o que estava acontecendo comigo. E Faraó então manda chamar José. Faraó manda chamar José. Veja bem, os versículos 46 e 47 de Gênesis 41 diz assim, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Opa, ele já andou agora por toda a terra do Egito. Algo estava diferente, ele estava preso. E está dizendo que ele andou por toda a terra do Egito? O versículo 47 diz assim, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Opa, algo está acontecendo muito especial na vida de uma nação. Vamos falar comigo? Algo está acontecendo importante na vida de uma nação? Algo está acontecendo importante na vida de uma
nação. Uma nação que estava fadada agora ao desespero, à fome, à miséria. Esse era um momento para o Egito. Mas aí Deus levanta aquele homem, de amado a odiado, do cárcere, dos irmãos, à cisterna, aos ismaelitas, e aquele homem que vem prosperando, porque o Senhor estava com ele, aquele homem que vai crescendo, que a mulher de Potifar fala mal dele, injustamente é lançado no cárcere, aquele homem que agora é chamado na presença do faraó, e aquela terra que está fadada ao fracasso, à fome, à tristeza, agora está dizendo que aquela terra do Egito produzia abundantemente. José tem a ver com isso? Olha o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Você pode dizer um amém bem bonito por isso? Há porventura entre nós um homem como esse, em que está o Espírito de Deus? Meus irmãos, até Faraó agora já entendia que José não era um homem qualquer. Faraó entendia que havia algo mais na vida de José, e o algo mais que estava na vida de José era a presença majestosa, poderosa de Deus. Do Deus que está conosco nessa noite, do Deus que fala conosco nessa noite, está na nossa vida e está aqui e conhece intimamente cada um de nós. Ah, meus amados irmãos, que coisa linda isso. Então, a presença de Deus, como desde o início, lá atrás, o jovem de 17 anos estava com Deus, Deus estava com ele. O jovem vendido para os ismaelitas, Deus estava com ele. O jovem na casa de Potifar, Deus estava com ele. O jovem no cárcere, Deus estava com ele. E agora esse jovem, segundo maior homem do Egito. O segundo mais importante. Primeiro ficou o Faraó. Segundo era José. O segundo homem mais importante do Egito. Aquele homem que da cisterna ao palácio. Meus irmãos, o que é que Deus quer fazer conosco? Como é que nós estamos? Aquele homem estava com Deus desde o princípio, e ele foi até o fim. Aquele homem que foi levar alimento para os seus irmãos, e os irmãos o lançaram na cisterna vazia. É o homem que agora, no tempo de fome em toda a região, recebe os seus irmãos, que não imaginavam que era José que estava ali à frente. E José agora diz para os seus irmãos: fiquem tranquilos, porque vocês terão tudo, vocês comerão, alimentarão vocês e alimentarão as suas famílias. Veja o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, de qualquer um de nós. Nosso Deus pode fazer coisas muito maiores. Então vamos chegando ao final da nossa palavra, irmãos. Eu quero pensar com os irmãos aqui, o que aprendemos com José enfrentando as 4 estações. O que é que nós estamos aprendendo com essa vida de José? O que é que isso soma na nossa vida? Primeira coisa, Deus está presente em todas as estações. Aprendemos isso. Deus está presente em todas as estações. Vamos falar juntos? Deus está presente em todas as estações. Então, queridos, é vivermos com Ele. Como diz a própria palavra, negue-se, pois, o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, às vezes nós queremos fazer, eu sou assim. Não, eu sou um filho de Deus. E eu quero agir de Deus. E Deus, onde está Deus? E Deus está aqui. E mais ainda, quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós sabemos onde está Deus na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele está em nós.
no nosso corpo. A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. Então Ele está aqui. Aonde está Deus? Aqui. Aonde está o Senhor que pode fazer maravilhas? Está aqui. Porque eu estou com Ele, porque eu quero estar com Ele, porque eu o glorifico, eu o exalto, eu o adoro, eu o glorifico, eu vivo para Ele. Então eu estou em Deus e Ele está em mim. Uma segunda coisa que nós aprendemos com essas 4 estações na vida de José. Nós aprendemos que independente da estação, devemos nos esforçar, devemos ser fiéis a Deus e fazer o que temos que fazer com dedicação. Então aprendemos que independente de qualquer coisa, independente da estação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela mais ou menos, não importa. Qualquer que seja a circunstância, nós devemos estar fortalecidos em Deus. E tudo que fizermos, fazermos com dedicação. Eu quero ler com você Gênesis 39, versículo 3 e o versículo 4. A gente já leu o 3. Eu quero ler o 4 que diz assim. Eu vou ler o 3 de novo. Depois disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disso Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Veja bem, Faraó entendeu que quem capacitou José foi Deus. Faraó entendeu que quem capacitou José poderosamente foi Deus. E ele disse: ninguém poderia saber, ninguém poderia adivinhar, a não ser Deus agindo na sua vida. Portanto, no versículo 40, Faraó diz: administrarás a minha casa. Administrará a minha casa, administrará a nossa nação. E aí José precisava ser fiel a Deus e ser um homem dedicado, estar fortalecido. Bem, a terceira estação. Deus é especialista. Irmãos, eu acho isso aqui muito importante. Porque todos nós vivemos os momentos baixos e os momentos altos. Nós todos vivemos momentos e momentos da nossa vida. E aqui essa terceira estação nos chama a atenção. Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Vamos falar isso juntos? Deus é especialista em transformar o caos em bênção. E às vezes a nossa vida está mesmo um caos, virada de cabeça para baixo, não é? E a gente não sabe nem que direção tomar, a gente fica perdido, está realmente um caos na nossa vida, mas se Deus está conosco, e aí a gente pode fazer a pergunta: por que é que a minha vida está esse caos, uma vez que eu oro, uma vez que eu leio a palavra, uma vez que eu vou à igreja, uma vez que eu tenho tudo direito? Por que é que está desse jeito? Eu estou vivendo um caos, tudo acontece negativamente na minha vida. Meus irmãos, José com 17 anos, com tudo e com um sonho que ele não sonhou, ele não teve, ele não construiu o sonho, ele sonhou, porque Deus colocou no seu coração. Seus irmãos vão se inclinar diante de você, você será maior, até a lua e o sol vão se inclinar diante de você, os pais dele, não é? Todo mundo ficou apavorado, e agora ele olha para isso, e aí de repente ele recebe essa bênção de Deus, essa palavra de Deus, a sua intimidade com Deus, e de repente José se vê dentro de uma cisterna, se vê vendido, se vê no cárcere. Talvez a gente sinta isso na nossa vida. Onde é que eu estou? No cárcere? Na cisterna? Onde que eu estou? Minha vida está um caos. Falta dinheiro, falta saúde, falta alegria, falta paz. É um turbilhão de problemas. Parece que eu só vivo de problemas.
Sabe, Jesus, Deus, estava preparando José. Não era o momento para aquele rapaz de 17 anos assumir a segunda posição do Egito. Talvez não é o momento para você desfrutar de tantas bênçãos de Deus. Você precisa parar. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois. Lembra desse verso? Humilhai-vos, pois, debaixo da, quem se lembra? Da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aleluia! Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, se coloque diante do Senhor, se curve diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. O nosso Deus é Deus que pode mudar as histórias. Ele pode mudar a história da minha vida, Ele pode mudar a história da minha família, Ele pode mudar a história de todas as coisas, da minha cidade, da minha nação. Deus pode fazer coisas muito maiores do que nós imaginamos. Jeremias 29:11 diz, ele diz isso: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. E aí ele nos mostra uma outra coisa. Ele diz: façam uma coisa, então me invocareis, passareis a orar a mim, e então eu o ouvirei. Então, irmãos, é se colocando diante do Senhor. Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Veja aí, Gênesis 50, versículo 20. Diz assim, irmãos: vós, na verdade, José dizendo, falando isso para os seus irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, quando eles pensaram em até matar José. Vós, na verdade, intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja bem, vocês pensaram me destruir, acabarem comigo, mas Deus estava comigo. Vamos falar junto? Deus estava comigo? Mas Deus estava comigo. E aí ele passou por aquilo tudo que a gente já falou. E agora, José está dizendo para eles: olha, eu sou José, o rapaz que vocês tentaram destruir. Eu sou aquele que hoje governa o Egito. Faraó e eu. E Faraó chegou a dizer para ele: faça tudo, tudo. Você que manda, você faz. Qualquer coisa você fala comigo. E veja uma outra coisa que é super importante na palavra dele. José não só pensava nele. José não só pensou nele. Mas o texto bíblico diz, o Deus tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que a vida de muita gente seja preservada. Porque a fome estava em toda a região. Mas o trabalho inspirado por Deus, o trabalho orientado por Deus, fez com que o Egito tivesse de tudo com sobra e pôde alimentar todas as pessoas que chegavam até ele. Deus não pensa, queridos, como nós pensamos. Deus não pensa pequenininho como nós pensamos e às vezes achamos que somos os caras, pensamos muito. Não, Deus pensa muito maior que nós. Quando Deus pensou naquilo, não pensou apenas a família de José, o José. Não, Deus pensou em todas aquelas outras nações em torno do Egito que passavam por dificuldades. Versículo 21 diz: não temais, olha só que eu já falei isso, não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vocês tentaram acabar comigo. Você já pensou que alguém poderia ter pensado um dia em acabar com você?
Alguém um dia fez alguma maldade com você, te deixou quicando de raiva? Fulano quer me destruir, quer acabar comigo. Mas o Senhor está dizendo assim: eu sou com você. Eu estou com você. E aí o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Eu me lembro de uma vez que um rapaz chegou para mim e me maltratou muito. Falou muita coisa que eu não merecia ouvir. E quando ele saiu de perto de mim, foi embora, depois de fazer o show dele comigo, eu disse para ele: olha, cuidado com a estrada. Na época, ali no Morro da Mangueira, estava acontecendo muitos acidentes. E eu disse para ele: cuidado, ali no Morro da Mangueira tem acontecido muitos acidentes, e você já vai passar ali de noite. E esse tempo, tem muitos animais por ali soltos. A estrada não está boa, cuidado. Ele foi embora. Passou ali umas 2 semanas, ele voltou e falou comigo. Ele falou assim: Guilherme, eu vim aqui hoje exclusivamente para falar com você. Eu falei: o que foi? E ele disse para mim assim: aquele dia eu vim aqui falar com você e a minha intenção era te maltratar, te humilhar. Ele usou uma palavra feia, vou usar também a mesma palavra com você. Eu vim para te sacanear mesmo, porque você é pastor. E eu queria te maltratar, te humilhar. Mas quando eu saí daqui, você disse: cuidado. Puxa, apesar de tudo que eu fiz com você, de tudo que eu falei com você, você ainda disse: cuidado. Para eu ter cuidado, você preservando a minha vida. Isso está batendo na minha cabeça tem 2 semanas. E eu hoje vim aqui para te pedir desculpa. Desculpa. Porque Deus estava com você. Quando Deus está conosco, irmãos, nós fazemos coisas boas que não imaginamos. E essas coisas, elas são transformadas em bênçãos na nossa vida. É o caos se transformando em bênçãos. Deus, em quarto lugar, a quarta estação, nos traz a entender que Deus sempre surpreende com o melhor. Deus sempre surpreende com o melhor. Então, nós somos surpreendidos às vezes. Olha, isto aconteceu. Gente, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer na minha vida. Eu nunca imaginava que fulano de tal poderia fazer isso para mim. Eu nunca imaginava que eu poderia receber o que eu estou recebendo agora, essa bênção desse jeito, desse tamanho. Por que é que eu estou? Porque lá atrás, Deus já estava comigo. E Deus foi me guiando. E nada, digo como o apóstolo Paulo, nada, vamos dizer juntos? Você sabe, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos falar de novo? Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Deus é infinitamente poderoso e faz milagres na nossa vida. Deus faz coisas novas e lindas na nossa vida. E no Gênesis 45, versículo 20, ele diz assim: não vos preocupeis com coisas dos vossos haveres. Ou seja, não vos preocupei com coisas dos seus pertences, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Amém? Está dizendo o Senhor: não se preocupe com outras coisas. Não se preocupe com aquilo que você perdeu. Não se preocupe com aquilo que levaram de você. Não se preocupe com os seus pertences. Se preocupe em viver na presença de Deus, porque Deus estará com você e Deus lhe dará o que é o melhor. O melhor. Então Deus ama você. Deus sabe o que está no seu coração. E Deus quer o melhor para você. Assim como Deus quer o melhor para mim. Deus cuida de nós. Eu quero pedir a você que ore, que fale com Deus, em nome de Jesus, e que você coloque a sua vida diante do altar do Senhor.
e você repense nesse momento que o Espírito Santo de Deus esteja agindo em você e trazendo à sua memória tudo que passa na sua vida, tudo, e que você esteja dizendo: Deus, 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 eu entrego a minha vida, eu quero a tua presença comigo, eu quero o Senhor comigo, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor haja na minha vida, eu quero viver para a glória do Senhor, eu quero limpar o meu coração, eu quero limpar a minha vida, eu quero estar bem, digno diante do Senhor. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Há uma coisa importante que o Senhor diz para nós: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mas veja só, queridos, Deus quer vida no seu altar, vida na sua presença. Deus quer intimidade nossa. Então nós vamos orando, nós vamos colocando para o Senhor, mas nós vamos nos comprometendo com Deus cada dia mais, nos envolvendo com Ele. Negue-se, pois, o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor. Tira do meu coração a minha tristeza, tira do meu coração a mágoa, tira do meu coração a raiva, o ódio, tira do meu coração toda a maldade, tira do meu coração a inveja, tira do meu coração o pecado, limpa, lava-me com o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Oh Deus, santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus, recebe a minha vida, diga isso para o Senhor: recebe a minha vida como oferta em cheiro suave. Oh Deus, queima tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não me faz bem, tudo aquilo que está me levando a estar cada dia mais inferior a mim mesmo, me sentindo cada dia menor. A minha autoestima já não existe, a minha estima está cada vez mais baixa. Eu estou me sentindo um nada, eu estou perdido nesse tempo, nessa vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. O salmista disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Deus está presente. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Qualquer pessoa que estiver presente aqui, quer nesse momento entregar a sua vida para Jesus.